Olá, queridos alunos do projeto Conquistar. Você que está se preparando para o vestibular, acompanhe nossas aulas. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e estarei acompanhando vocês aqui pelo Centro de Mídias para fazermos aí uma viagem pela história. Gostaria de lembrá-los a seguir nossas redes sociais, Centro de Mídias _AM e hashtag Projeto Conquistar Seducan. E o nosso episódio é Dica, Escavando a Guerra. E o detalhamento, nós temos a economia na Primeira Guerra Mundial, indústria química e trincheiras. Vamos para o nosso exemplo do dia? Exemplo do dia a dia. O que esta imagem representa? O que vocês podem observar nesta imagem? Olhem com atenção, coloquem aí as suas observações e agora vamos ao nosso conteúdo. A economia durante a Primeira Guerra. Foi um conflito total no sentido de mobilização de todos os recursos humanos, industriais, agrícolas e financeiros dos países envolvidos. Durante 4 anos, as principais potências europeias dedicaram 50% do seu PIB ao esforço de guerra. Então, vamos observar aí que durante 4 anos houve uma mobilização, ou seja, transferência aí de recursos humanos, industriais, agrícolas e financeiros dos países envolvidos na Grande Guerra, certo? Durante esses 4 anos, as principais potências europeias destinaram aí 50% do seu PIB. O que seria PIB, né? A produção interna bruta de tudo que eles produziam ali, né, foram para o esforço de guerra. E aí nós vamos ver aí o desenvolvimento da indústria bélica, certo? Que vai se desenvolver para abastecer os campos de batalha. Houve, neste momento aí, o desenvolvimento tecnológico, tais como a eletricidade no campo militar, uso de rádio que transmitia voz ao invés de códigos. Então, até antes da Primeira Guerra Mundial, os rádios eles transmitiam códigos e deveriam haver aí pessoas, destinadas para fazer as traduções desses códigos para poderem ali serem transmitidas as mensagens que gostariam de utilizar. Outra coisa também que vai ser desenvolvida neste momento vai ser a eletricidade, né, que vão ser usadas aí no campo militar. E esses 2 avanços tecnológicos, eles vão continuar sendo usados após a Primeira Guerra Mundial, certo? Observamos aí, então, que vai ter uma mobilização de recursos para a indústria bélica para poder abastecer os campos de batalhas aí com armamento, com munição. E também vamos observar os avanços tecnológicos como a eletricidade e o rádio, certo? Então, durante a Primeira Guerra Mundial, as mulheres participaram efetivamente dos campos de trabalho europeus, ora substituindo os homens que tiveram que ir para a frente de batalha, ora trabalhando na indústria bélica, ou ainda voluntariando-se para irem aos campos de batalha como enfermeiras. Vamos observar neste momento a mudança, do papel aí das mulheres na sociedade. Elas vão começar a participar dos campos de trabalho, que poderia ser substituindo os homens porque foram para a frente de batalha, ou ainda trabalhando na indústria bélica, como vocês observaram na imagem anterior, ou ainda, indo para os campos de batalha como enfermeiras, como vocês podem observar aqui nesta imagem. Mas, mesmo as mulheres obtendo aí essa mudança social no trabalho, os seus direitos aí políticos ainda ficarão
engessados, ou seja, elas estarão em frente de trabalho, porém elas não terão a legalidade nestes trabalhos, certo? Observando aí que a sociedade europeia neste momento priorizava a presença dos homens nos trabalhos fora dos ambientes domésticos. As mulheres aí, né, eram destinadas apenas para o trabalho doméstico, né, para cuidar ali da casa, dos afazeres domésticos e cuidar ali da família, correto? Assim, observamos que as mulheres, mesmo estando trabalhando fora da casa, elas não tinham ali seus direitos assegurados, ou seja, legitimados. Nesse momento aí, a Europa ainda era extremamente machista em relação ao trabalho feminino e elas deveriam apenas se dedicar ao trabalho doméstico, certo? Vamos para a nossa primeira dica? Dica 1. Em período de guerra, todos são afetados pelo evento bélico. Economia, política e a sociedade são devastadas. A reorganização faz-se necessária para a volta da normalidade. Quando nós temos aí a guerra, vamos observar que tudo que estava construído começa a ser desconstruído. Então, a economia, a política, a sociedade vão ser devastadas por conta desses conflitos bélicos. E é necessário aí uma nova reorganização para que a normalidade volte à ativa. Então, neste contexto, observamos a mulher obtendo papel social fora de seus lares. Agora, não são apenas esposas e mães. Inicia-se um longo processo em busca da legitimidade de seus direitos. O que isso quer dizer? Que as mulheres, elas saíram do ambiente de seu lar, foram para frentes aí de trabalho, podendo substituir os homens, né, que ali ocupavam aqueles postos, ou ainda sendo inseridas ali na indústria bélica, porém, né, elas não vão conseguir ainda a legitimidade dos seus direitos. Mesmo trabalhando fora, né, elas não vão conseguir ali ter uma certa confirmação do seu papel social fora dos lares. Até porque agora elas não são apenas esposas e mães, elas também são ali trabalhadoras, certo? Fazendo parte de um novo contexto social. As mulheres, neste momento, não estão apenas envolvidas nos afazeres domésticos e no cuidado da casa. Elas estão aí inseridas no campo de trabalho, nas indústrias, né, que foram ali substituindo os homens e depois inseridas ali na indústria bélica. Neste momento também as mulheres começam a ter treinamentos administrativos e contábeis para poder atender a demanda dessas novas indústrias, ok? E vamos agora para o nosso próximo exemplo. Exemplos do dia a dia. Para que máscaras na guerra? Observe a imagem e pensem, por que essas pessoas estão usando máscaras durante a guerra? Vou deixar um tempo para vocês refletirem. E aí, queridos, conseguiram aí elaborar uma resposta de o porquê aquelas pessoas estarem usando máscaras durante a guerra? Qual seria o objetivo da utilização desses instrumentos aí? Por que eles estavam usando máscaras? Vamos lá observar o nosso conteúdo. Gases tóxicos na Primeira Guerra Mundial. Com o desenvolvimento da indústria química no século XIX, os gases químicos começaram a ser testados em armamentos e figuram atualmente como os mais letais armamentos químicos e seu uso é expressamente proibido em guerras, haja vista que são armas de destruição em massa. Vale lembrar que durante o processo aí da guerra, houve o desenvolvimento da indústria bélica e juntamente com a indústria bélica, a indústria química também vai se desenvolver, utilizando, gases químicos em armamentos
que vão figurar aí atualmente como os mais letais armamentos químicos. E por conta disso, é expressamente proibido o seu uso, porque configura-se aí como armas de destruição em massa. Professora, o que seria aí destruição em massa? Quando se fala nesse termo, quer dizer o seguinte, que quando esse tipo de armamento ele é utilizado, ele não vai distinguir quem é o opositor, quem é o adversário. Elas são lançadas com o objetivo aí de destruir o maior número de adversários possíveis e não vai ter aí uma distinção de quem é o civil, de quem é o militar, quem está apoiando a guerra, quem não está apoiando a guerra, e por conta disso, elas foram proibidas de serem utilizadas durante as guerras. Os principais gases usados na Primeira Guerra foram o gás de cloro, o gás mostarda e o gás fosgênio. Tanto os países membros da Tríplice Aliança, como a Alemanha, quanto aqueles que compunham a Tríplice Entente, como a Inglaterra, valeram-se do uso desses gases contra os seus adversários. Então, o que vai acontecer nesse momento, né? Vai ser aí utilizado 3 gases, sendo que o mais utilizado e um dos mais letais vai ser o gás mostarda. O gás de cloro, ele vai ali ocasionar uma irritação na pele, nos olhos. E o gás fosgênio, ele é um pesticida, que além de afetar ali os seres humanos, também vai afetar o meio ambiente, correto? Então, nós vamos observar aí que tanto a Alemanha quanto a Inglaterra vão se utilizar desse meio, né, de armamento para poder aí conseguir vencer os seus adversários. Observando essa imagem, vocês podem visualizar soldados, e eles estão com uma venda nos olhos, né? Geralmente eles usavam aí uma venda molhada, úmida, com água. E observem também que tem outras pessoas aí, né, deitadas, né, por conta de terem sido aí atingidas por esses gases tóxicos. Então, como é que eles eram disparados? Haviam várias formas de poder lançar esses gases nas trincheiras, que era onde ficavam ali os soldados que estavam se protegendo da artilharia inimiga. E uma principal forma era a produção de nuvens gasosas a favor do vento que ia em direção às trincheiras inimigas. E nesse momento aí é que vai ser disparado o gás mais devastador, que é o gás mostarda. Ele recebia esse nome porque ele provocava, né, ali a asfixia e o ressecamento das vias respiratórias, além de erupções na pele, cegueira instantânea e ruptura dos vasos sanguíneos, podendo ali ocasionar uma hemorragia. Geralmente, os seus sintomas eles eram sentidos 24 horas após o contato, né, com esse gás. E ele era tão devastador que ele poderia também atravessar até as roupas, certo? E isso ocasionava ali também uma disformidade na aparência dos soldados. Então, vamos agora para a nossa dica. Essas máscaras, elas não eram tão utilizadas por conta de não favorecer uma mobilidade para os soldados. Elas eram pesadas, elas acabavam ali embaçando também a visão do soldado e ele muitas vezes acabava não utilizando, né, esse instrumento. Como tem aqui na nossa cartela, ele fala aqui, né, que as máscaras eram feitas à base de uma mistura de tecido com borracha e óculos não estilhaçantes, que limitava ali a mobilidade dos soldados dentro e fora da trincheira. A proteção das vias respiratórias por meio de uma barreira física reduz o contato de aerossóis com o nariz e a boca. Desse modo, é possível diminuir também o risco de que diversos micro-organismos invadam o seu corpo por essas entradas. Aqui nós observamos as máscaras que nós atualmente estamos acostumados a utilizar, justamente aí para não termos o contato com micro-organismos que possam causar doenças em nosso organismo.
Atualmente, existem uma variedade de máscaras com a finalidade de diminuir a propagação de diversos tipos de vírus e bactérias. Então, queridos, vocês observaram aí as máscaras, né, sendo utilizadas como instrumentos de proteção individual. A ideia inicial foi boa, né, de proteger ali os soldados durante as guerras. Porém, ela não dava uma mobilidade para esses soldados, tanto dentro quanto fora das trincheiras, porque ela era um material pesado e também não proporcionava uma boa visibilidade. Isso ocasionava ali um problema para o soldado que precisava ser rápido, né, para poder ali se proteger e também atacar o seu adversário. Atualmente, nós utilizamos este recurso para nos proteger da infecção de diversas bactérias ou vírus que possam estar no ar, né, protegendo aí a nossa saúde, ok? Então, vamos agora para o nosso próximo exemplo. Então, vamos ao nosso próximo exemplo. O que é uma trincheira, né? Observem aqui a imagem e vocês vão pensar e vão escrever aí o que era uma trincheira. Trincheiras consistiam em grandes valas cavadas no solo pelos próprios soldados, formando um corredor ou uma linha de defesa de determinada região estratégica, geralmente cobiçada por exércitos rivais. Então, na imagem que vocês viram anteriormente, vocês viram aí valas e dentro dessas valas, né, nós tínhamos ali os soldados. Essas valas possuíam aproximadamente 2 metros de altura, certo? Justamente para que os soldados ficassem dentro dessas valas aí e não fossem vistos pelo adversário. Essa região recebia o nome de Terra de Ninguém. A guerra de trincheiras foi o tipo de ação adotado na segunda fase da Primeira Guerra, para que os exércitos conseguissem manter as posições conquistadas e planejar o avanço sobre outras, ainda em disputa. Observem só a imagem e vocês podem ver que os soldados estão aqui, ó, em pé dentro dessas trincheiras, né? O solo tá bem aqui, ó. No caso aqui, a terra, né? E eles cavaram essas valas para poderem se proteger das linhas, das bases inimigas. E nessas áreas, né, eles faziam tudo o que era necessário, desde sua higiene básica, né, até a sua alimentação. Por que isso acontecia? Porque o exército opositor estava esperando aí qualquer movimento que essas pessoas poderiam fazer para poder ali disparar tiros e matá-los. Certo? Então, observamos aí que essa parte entre uma trincheira e outra, ela recebia o nome de Terra de Ninguém. Não haviam pessoas ali circulando porque sabia-se, uma vez alguém ali se movendo, poderia ser alvo aí de bombardeios, de tiroteios do exército adversário, certo? E esse período aí de guerra de trincheiras também foi o período da segunda fase da Primeira Guerra, certo? O que acontece nessa segunda fase? É aquela fase em que eles vão manter as suas posições. Também é chamado de guerra de posição. Não vai nem para frente e nem para trás. Eles ficam ali estagnados para garantir ali a sua posição naquele local, para que não haja ali o avanço, né, ou o retrocesso dessas tropas que estão ali destinadas, correto? Então, as trincheiras, elas se tornaram um complexo onde havia lugares reservados ao descanso, feridos graves e banheiro. Por vezes, eram construídos abrigos para que esses soldados pudessem descansar. Só que o problema é que esses soldados, eles passavam aí meses vivendo dentro dessas trincheiras. E como não podiam abandonar as posições, os soldados tinham que fazer suas necessidades fisiológicas dentro das próprias trincheiras, onde também se alimentavam. Nesse
período aí também, né, durante a Guerra de Trincheiras, houve uma doença chamada de pé de trincheiras. O que seria isso, professora? Os soldados, por eles passarem muito tempo nesses locais e por ser uma região úmida, os seus sapatos, né, os seus pés e suas meias ficavam durante muito tempo molhados e acabavam ali ocasionando uma frieira, ocasionando ali fungos, né? Fazendo com que esses pés acabassem ali ficando muito machucados. Houve casos também que os pés desses soldados acabaram sendo amputados, né? Devido ali todo aquele processo que eles ficavam naquele local e também por conta das condições higiênicas em que eles estavam, certo? E isso fez também com que surgissem outros tipos de doença devido aos roedores que habitavam estes locais. Também haviam os soldados que morriam e acabavam ficando ali com seus corpos expostos, não havendo um local de sepultamento, apodrecendo ali naqueles locais, juntamente com as necessidades fisiológicas que esses soldados acabavam ali produzindo. Então, essa falta de higiene vai fazer também com que esses soldados sofram, né? Por conta dessa situação aí em que eles se encontravam. Correto? Então, vamos para a nossa dica. Na nossa dica, nós temos aí que a Primeira Guerra Mundial teve 3 fases. Guerra de Movimento, 1914, Guerra de Posição ou de Trincheiras, 1915 a 1917, e a Segunda Guerra de Movimento, que é a fase final, 1918. Cada uma dessas fases teve características diferenciadas. Então, vamos observar aí, né, que na Guerra de Movimento a estratégia era justamente avançar o maior número de espaço que conseguisse. Por isso que é denominada aí Guerra de Movimento. E neste período, quem vai aí se favorecer vai ser a Alemanha, que vai dar o pontapé inicial para este momento, certo? Invadindo ali a Bélgica para poder atingir ali a França. A segunda fase é a fase de posição ou de trincheiras, que foi o que nós observamos aí, né, neste nosso exemplo, em que eles vão ali buscar manter a sua posição. Eles não vão mais atrás de buscar novos territórios, e sim manter a posição em que eles estão para poder ali garantir a posse daquele território. E para isso, eles precisam se proteger em campo aberto, logo eles acabam ali cavando valas muito altas, né, para eles poderem ficar em pé. Essas áreas inicialmente possuíam ali uma certa divisão, em que havia o abrigo, em que havia o banheiro, em que havia ali uma área de descanso, né, uma área ali para eles poderem circular. Porém, como foi um período extenso, aí vocês observaram 2 anos de guerra, nessa posição vai ocasionar outros problemas em relação principalmente à saúde desses soldados que estavam nessas trincheiras. E a terceira fase é chamada aí no caso, fase de movimento, e aí neste momento eu vou ter aí a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Nós vamos observar que até então os Estados Unidos não estavam participando desta guerra, mas por motivos ali econômicos e também políticos, eles acabam entrando a guerra do lado da Entente, por conta de terem ali suas embarcações atingidas por submarinos alemães. Mas, professora, por que esses submarinos alemães vão atingir as embarcações norte-americanas? Devido a essas embarcações estarem abastecendo os países da Entente com alimento e armamento. Então, os alemães buscaram ali a todo custo, né, fazer com que esse abastecimento fosse prejudicado. E aí nós vamos observar que houve ali esse abatimento dessa embarcação norte-americana, e isso vai fazer com que os Estados Unidos entrem na guerra a favor do grupo da Entente contra a Aliança, certo? Espero que todos tenham entendido os nossos exemplos do dia a dia e as dicas que foram apresentados. E ficamos por aqui. Agradecemos a participação e a presença de todos.
Vamos registrar esse nosso momento com a nossa selfie. Não esqueçam de seguir nossas redes sociais, @Centro de Mídias _AM e hashtag Projeto Conquistar Seducam. Tchau, tchau!